Olá, professores! Eu sou a tia Fatinha. Eu sei que tem muita gente que não gosta dessa coisa de tia, não é? Eu sei, professor não é tia, professora é professora, né? Mas acontece que muitos já me conhecem dos cursos que eu já dei presencialmente, de tantos os lugares, né? Muitos anos que eu estou nessa caminhada, eu sou da época que a tia da educação infantil era tia. Hoje é profa, é professora, não é? Mas, por isso que hoje eu ainda preservo esse tia, não porque eu faço questão, mas sim porque eu já sou conhecida como a tia Fatinha, em muitos lugares. E sendo assim, eu continuo sendo a tia Fatinha. E se você está chegando aqui pela primeira vez, eu peço você que se inscreva no canal, acione o sininho para que você receba notificações de todas as vezes que eu fizer um vídeo novo. E faça seus comentários, positivo ou negativo, não tem problema. O importante é que você faça seu comentário, você vai interagindo. A partir do seu comentário, poder fazer outros vídeos, também sanando suas dúvidas, como esse que eu estou fazendo aqui agora. Por quê? Vários professores me perguntaram sobre relatório para os bebês, professores de berçário. Como fazer um relatório agora, nesse tempo de pandemia? Ah, meu Deus, que dificuldade. Por quê? Elas não estão com os alunos, elas não estão com as crianças no dia a dia. Relatar o quê? Como? De que jeito? Mas a minha sugestão é a seguinte: você vai fazer um relatório da realidade. Nós não estamos vivendo um tempo onde você está trabalhando aí da sua casa, a criança está recebendo as atividades por meio, os familiares, né, que estão trabalhando com as atividades que você está sugerindo. Então, você tem que relatar o que você está recebendo de retorno, o que você ofereceu e o que você está recebendo de retorno. Por exemplo, pega uma caneta e um papel e vamos anotar alguns passos, alguns pontos que eu acho importante você fazer no seu relatório. Primeiro ponto, lógico, você vai colocar o nome da instituição e o nome da criança. Você vai também colocar tudo que você já propôs num determinado período que seja. Se você vai fazer um relatório dos 30 dias últimos que você está trabalhando, que seja de 60 dias, então você vai falar o que você propôs, né? O essencial, não precisa colocar tudo, você não vai colocar o seu planejamento, mas algumas coisas importantes que você fez de proposta para todos. Então, no planejamento de todas as crianças, suponhamos que você tenha 12 crianças. Então, em todos eles você vai colocar a mesma coisa. Eu propus isso, 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 isso. Você vai colocar, por exemplo, a criança, que é o nome dessa criança. Houve participação dessa criança? Houve. Houve participação da família dessa criança em todas as atividades que você propôs? Sim. E o que você observou, além da participação? Não é? Se você teve algum retorno e nesse retorno você observou que a criança está participando ativamente das atividades que você propôs, então você vai relatar. Tá? Agora, de que forma você teve esse retorno? Através de um videozinho que os pais mandaram? Através de um relato? O pai ou a mãe relatou que fez uma atividade com a criança, por exemplo, na hora da troca da fralda, ela não conversava com a criança ou não falava com a criança que ia fazer a troca, mas simplesmente pegava a criança de qualquer forma e trocava a fralda dela, e sem conversar, sem falar nada com a criança. E, no entanto, você deu uma atividade onde a mãe pegava a criança na hora da troca e falava assim: que bom, agora você vai ficar limpinho, cheirosinho, que a mamãe vai te trocar, não é? Você vai ficar perfumada, a mamãe vai passar o lencinho, vai limpar, vai fazer uma higiene, não é? Vai fazer você ficar cheiroso. Que lindo, que perninha linda, que coisinha marvosa. E foi falando, quer dizer, a mãe ou o pai conversando com a criança,
desenvolvendo, fazendo com que ela desenvolvesse a oralidade, trabalhando essa questão da oralidade e se relacionando com a criança, não é? Essa questão emocional, porque a mãe está falando com a criança, o que ela está fazendo, e ela fazendo, tendo essa ação da troca, na hora da troca ela não fazendo uma coisa automática, mas sim falando e comunicando o que ela está realizando com a criança, e a criança percebendo que está vendo uma mudança no seu corpo naquele momento, porque ela está saindo de um estágio, ou que seja, aonde ela está sendo incomodada por estar com muito xixi ou com muito cocô, para um conforto que é pós-higienização. Então, você vai observar isso, não é? Se a criança, a mamãe vai falar que agora a criança comunica, a criança está desenvolvendo mais, porque ela está trabalhando ela está fazendo, executando de uma forma diferente no momento da troca. Na hora do banho, a mamãe está colocando algum brinquedo para estimular a criança na hora do banho, para conversar, brincar com a criança na hora do banho. Agora, tem família que vai falar que não tem tempo para fazer isso, então você vai falar. Tem família que não fez nada que você sugeriu, porque a criança não está no seio da família nesse período, porque os pais não estão com a criança, porque a criança está com a avó, está com outro cuidador, pelo fato dos pais estarem trabalhando em outro lugar. Tem família que mudou do bairro ou mudou de cidade por causa da pandemia. Então, tudo isso você precisa relatar. A realidade, se você está tendo retorno de 50%, você precisa relatar também quando se trata de um relatório geral. Mas se você for fazer individual, é uma coisa. Agora, se você for relatar para a sua secretaria, aí você vai fazer um relatório generalizado, aonde você vai relatar a porcentagem ou se você tem 10 crianças, quantas famílias estão te dando retorno? Como você tem chegado até essas famílias? Por meio de vídeo que você tem gravado e sugerido as atividades? E como você tem feito esses vídeos, não é? Você tem também deixado na escola atividades, sugestões de atividades para os pais executarem em casa com as crianças? Como você tem feito isso? E como a escola tem conseguido entregar isso para os pais? Os pais têm buscado esse material? Então, tudo isso você vai relatar e ser verídica. Gente, é importante que nós, professores, ao relatarmos qualquer atividade, qualquer observação que a gente tenha feito com relação aos retornos que nós temos das crianças, nós precisamos ser verídicos, porque isso vai fazer com que o nosso trabalho também tenha credibilidade e traçar outras formas de chegar até o nosso aluno para fazer com que ele desenvolva. Vamos por partes. Se a gente fala, né, que não é a realidade da maioria, se a gente fala que eles estão aprendendo, que eles estão conseguindo fazer com que, desenvolvendo as atividades normalmente, porque isso não é verdade, o que o poder público vai entender? Que realmente você, como professor, não está fazendo falta nenhuma. Ela pode ter uma professora, o poder público vai poder pagar um professor que vai elaborar essas atividades e enviar para as famílias vão se virar. É isso que é a escola? Nós temos que pensar também que a criança, a educação infantil está lá como eixo fundamental, o quê? Brincadeiras e interações. E isso não está acontecendo na sua integralidade porque as crianças não estão se relacionando. Elas não estão relacionando com outras crianças. Porque a maioria das nossas crianças, dentro do seio familiar, ela é apenas única criança, no máximo 2 ou 3. E quando elas estão na escola com outro grupo, com outras crianças que trazem outras culturas, que trazem outros costumes e que enriquece o saber, que enriquece essas crianças. Então, nós precisamos ser verídicos
principalmente nesse momento. Porque a gente corre o risco do poder público achar que precisa desenvolver políticas públicas para ter essa criança na escola. Porque dentro de casa ela vai desenvolver da mesma forma. Nós temos que falar a realidade. Você que é professor, que está aí na luta, que está na zona rural, que trabalha principalmente com educação da rede pública, conhece a realidade. A maior parte dos seus alunos não estão dando retorno. Então você tem que falar a verdade. Se não estão dando retorno, por quê? O que está acontecendo com a família dessa criança? Ah, porque estão deixando para lá, não estão querendo fazer nada? Não. E tem criança que não aceita fazer atividade porque a criança percebe, entende que aquela atividade é da escola. Isso no caso de crianças maiorzinhas. As crianças de 2, 3 anos não aceitam fazer atividades dentro de casa com o familiar, porque ela entende, ela percebe, ela sabe que aquela atividade ela faz com os coleguinhas. Tem criança que não aceita, quer fazer na escola, porque já ela gosta da escola. Então nós temos que ter essa percepção de não querer enfeitar o pavão. Nós temos que falar a verdade. Relatório é para isso. Entende? O relatório não é apenas um documento que você vai entregar e vai constar que você entregou, não. Muito pelo contrário. Vai entregar e ele vai ser importante para que todas as pessoas responsáveis analisem e vejam o retorno que está tendo esse momento. Que é importante, mas vale a pena enviar, vale a pena fazer as atividades. A participação dos pais nesse momento é super importante, mas será que todas as crianças estão tendo esta oportunidade de ter a participação dos pais? Então, é isso. É aí que eu peço a você. Seja coerente com aquilo que você está tendo de retorno, tá? Se você gostou desse vídeo, você coloca um ok. Se não gostou, um dislike e comente aí embaixo. Você está tendo retorno? E seja você mesmo. Relate o que está acontecendo na realidade. Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo.